Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Primeira live de 2025 aqui no Instagram do Hospital Dona Helena. Meu nome é Diego Rosa, eu sou jornalista, eu faço parte da equipe de marketing e comunicação do Hospital Dona Helena. E para começar o ano, nós resolvemos fazer uma transmissão ao vivo para falar sobre um assunto muito importante que começa o ano na área da saúde, que é o Janeiro Branco. E para isso a gente convidou a psiquiatra, a médica psiquiatra, a psicogeriatra, que é especialista em idosos e coordenadora da área de saúde mental do Hospital Dona Helena, a doutora Mônia Bresolin, que está aqui conosco ao vivo. Muito obrigado, doutora Mônia, por aceitar o convite, participar desse tema, dessa apresentação de um tema muito importante que interfere muito na qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado por participar. Olá, eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana do hospital de falar sobre saúde mental e eu que agradeço. Então vamos lá. Certo. Basicamente, eu gostaria que você falasse um pouco o que é esse Janeiro Branco, né? Porque esse rótulo Janeiro Branco, para linkar com a temática saúde mental. Então, falar sobre saúde mental é importante porque a gente conscientiza sobre a importância, né? A gente aprende sobre o que é saúde mental, porque falar disso, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende sobre essa situação. E o Janeiro Branco é interessante, né? Porque o simbolismo, o que acontece? Janeiro, geralmente, a gente é um momento do nosso ano que a gente costuma parar para refletir, né? Fazer planos e planejar sobre como vai ser o nosso próximo ano, o que a gente vai fazer em prol da nossa vida, da nossa saúde, e aí entra a questão da saúde mental, né? O branco é uma página em branco, um livro em branco. O que a gente pode escrever, o que a gente pode colocar ali para seguir durante o ano. E essa questão de falar de janeiro branco e saúde mental é porque não colocar nessa página, nesses nossos pensamentos ali, né? Situações que favoreçam a nossa saúde mental, uma avaliação de como foi, né, no ano seguinte e o que pode fazer ali para frente para colocar, conscientizar também sobre como a gente pode melhorar a nossa saúde mental. Interessante isso, né? Que quando a análise que tu falou que a gente começa o ano às vezes sem muita perspectiva ou com muitas perspectivas e não consegue alcançar muitas dessas, terminando o ano falando meio frustrado. Como se preparar para um ano para não ter essa frustração, para tu ter metas que tu possa alcançar, mesmo toda a dificuldade que a gente encontra no cenário econômico, né, em vários setores, mas que a gente consiga fazer com que essa página em branco que começa a ser escrita, ela tenha metas que tu consiga fazer de forma leve, tranquila, sem se cobrar tanto. Eu acho que a gente pode olhar para trás, aprender como nós nos comportamos ali no nosso passado, olhar o que a gente pode ter feito que deu certo, que tipo de atitudes que a gente teve, que funcionaram bem para a gente, e o que a gente pode fazer daqui para melhorar, para mudar, né, nessa questão. Então, essa questão de se olhar, de se analisar, de ver como é que o que a gente pode fazer, né, para melhorar a saúde mental é interessante. E a gente usa essa questão, porque a gente tem uma pausa agora em janeiro, né? Geralmente as pessoas costumam parar, tirar férias e aí se afastam um pouquinho da sua rotina, né, do dia a dia, né? E com esse afastamento a gente consegue olhar mesmo para o nosso comportamento e ver o que a gente pode mudar, né? Como é que a gente fez que deu certo e de repente pode fazer diferente e aí, de certa forma, ter um olhar diferente na nossa saúde, né? Daqui para frente. Uma das preocupações sempre que a gente fala na área de saúde mental e própria psicologia
trata, a psiquiatria também. A questão da ansiedade, né, a depressão, a ansiedade que estão chega a representar mais de 60% dos casos, e tem uma preocupação até, estou lendo aqui que o relatório da saúde mental no mundo, ele publicado pela OMS, disse que os jovens estão sendo muito atingidos por essa questão da ansiedade e a depressão muito ligada aos idosos. Pode também acontece o inverso, claro, mas qual é a tua visão sobre esse cenário, tanto para o jovem, com um cenário de ansiedade, e os idosos encaminhando para um sinal de depressão? Idosos que têm uma perspectiva cada vez de vida maior, né? E como é procurar amenizar esses problemas? Que orientação tu pode passar? Eu acho que essa questão dessa perspectiva de crescimento também se refere à identificação das doenças mentais. E isso é um reflexo também de mais educação, psicoeducação em saúde mental. Então, os profissionais de saúde estão tendo mais condições também de identificar essas situações, tanto na população mais jovem, quanto na população mais idade. Então, assim, isso difere da faixa etária, né? Mas eu chamaria atenção para essa questão da identificação da doença. Sempre teve, né? Sempre vai ter, mas agora a gente está com mais consciência de que os transtornos mentais existem e tem mais condições também de identificar. E isso se reflete na epidemiologia, né? No crescimento de notificação de situações e doenças, né? Mentais na população geral. Claro que tem a questão das particularidades, né, de faixa etárias. Então, assim, por exemplo, os jovens, eles têm essa situação de cultural, econômica, mudanças, novidades. Isso pode gerar ali, dependendo dos recursos de cada pessoa, né, que as pessoas têm recursos diferentes para lidar com as situações. Vamos lá. As pessoas mais velhas, com mais experiências, têm recursos diferentes, né? Os adolescentes, adultos, jovens, de repente, até por uma questão de experiência, têm recursos, né? Talvez ainda para evoluir, e aí podem, com essa questão da situação econômica e social e de mudanças, tentar dificuldades em se adaptar, né? E isso gerar uma questão de ansiedade ou um processo depressivo, né? Num outro extremo, pensando lá na faixa etária mais dos idosos, a gente tem um outro ciclo de vida acontecendo, né? Então é um outro extremo, de repente, com encerramentos de alguns ciclos de vida, iniciando outros, e aí também tem uma situação de adaptação, também uma questão de adaptação, inclusive, da sociedade, né? Que está, nós estamos com uma população de idosos em crescimento, e essa adaptação da sociedade para fazer o próprio idoso assim, se sentir bem e inserido as suas utilidades na sociedade também é um outro ponto de vista, né? O que chama atenção também, dizem que a ansiedade é um medo do futuro, né? Uma incertezas, e também até muita informação, muita preocupação, e até o contexto de frustrações que teve até no passado, pessoas de meia idade, porque eu não fiz isso antes, se eu tivesse ter feito isso, um cenário de frustração. Como evitar esse próprio castigo? Às vezes a gente começa a se colocar num comparativo com outras vidas, a gente começa a meio se castigar e não olhar o todo, o que a gente construiu, e só olhar o lado negativo. Como dar essa atenção mais para o lado positivo, porque todo mundo tem as suas conquistas, os seus lamentos, mas não ficar muito em cima dos lamentos e ver as conquistas como prioritárias para um direcionamento de vida e ensinamentos novos para o futuro também. Isso é bem interessante. Eu estava te escutando falar assim e pensando como avaliar, né? Como a gente se avalia para ver se o nosso pensamento, como está a nossa saúde mental, inclusive será que eu não estou com
pensando muito no futuro, muito preocupada ou de repente ruminando, isso realmente é uma característica bem marcante da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Porque nós temos nossos sentimentos, nossas emoções. É importante, todas são importantes. Mas de repente, em alguma situação, a gente pode se deparar que alguma emoção, algum sentimento outro está muito prevalente. Por exemplo, essa questão de ou de comparação, essa ansiedade de desempenho, né? E pode estar seguindo um padrão que pode estar prejudicando a nossa qualidade de vida de hoje, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, como a gente avalia, previne? Eu acho que, de repente, prestar atenção em como a nossa saúde mental, nesse sentido, será que não estou repetindo um padrão que está prejudicando a minha saúde? Ou prejudicando a minha funcionalidade? Ou eu não estou conseguindo ganhar as minhas coisas dia a dia porque eu estou muito preocupado ou eu estou muito nervoso com tal situação, sabe? Então, essa questão é assim, é uma autoavaliação. E, de repente, uma ajuda, um suporte, né, de profissional de saúde, de repente a gente não consiga lidar, de repente, com isso sozinho, contar com a ajuda ali de profissionais para fazer essa avaliação, sabe? Nesse sentido aí, como é que a psiquiatria ela conduz um fortalecimento dessa motivação? Há um caminho até que é onde uma análise para uma autoestima, fazer uma autoestima um pouco mais valorizada. Há um trabalho nisso, é difícil conseguir estimular essa autoestima para quem está um pouco desmotivado em algumas situações. Como é que caminha a medicina, a saúde para nessa visão? Eu acho que nesse contexto, depois que a gente avalia, vamos imaginar que a gente esteja numa situação, né, conversando com uma pessoa que está passando por um processo depressivo. Tem vários sintomas, é um conjunto de sintomas que podem caracterizar essa condição, né, esse estado. E isso é horário da vida que a pessoa está passando. O profissional de saúde que tem uma experiência em saúde mental, psiquiatra, psicólogo, né, ele vai ter mais facilidade de identificar se essa situação está se repetindo ou não e se isso está afetando a pessoa. Então, vamos lá, questão da autoestima, né? Será que eu estou de uma forma, né, recorrente ali, com minha autoestima baixa, de repente eu não estou conseguindo estou inseguro com as minhas situações e tudo. Então, nesse contexto, claro, existe, depois de feito um diagnóstico, é feito um tratamento, e abordagem no tratamento, e de repente mostrar para a pessoa, olha, você pode estar passando por essa situação, existe esse caminho para seguir, para melhorar essa condição, sabe? Então, é durante a conversa, durante aquele momento que você vai estar lá junto com o profissional de saúde, que ele pode identificar e te orientar as várias maneiras que você pode seguir para melhorar. Nós estamos agora, são 7h15, né? Então, a gente chegando em casa do trabalho, e teve um dia com alegrias e também lamentos. Então, a gente sempre, às vezes, fica, né, como é que foi o nosso dia? Não foi tão bom? Não, sempre tem aquele balanço que a gente faz. Como fazer com que o dia seguinte seja melhor? Né? Às vezes, a gente tem um estresse no trabalho, uma coisa no relacionamento, chega em casa, a casa não está organizada como queria. Bom, sempre tem alguma coisa que a gente está descontente. Mas como tentar buscar nessa reflexão agora de noite, as pessoas chegando, né, fazer um balanço do dia, olhar como o que se olhar, né, o comportamento que a gente teve, até nosso pensamento mesmo, porque a saúde mental ela trabalha muito nesse direcionamento da uma saúde, uma mentalidade um pouco mais positiva, né, buscar algo mais motivador. Mas
diante das dificuldades, a gente sempre fica um pouco balanceado, assim, sempre se questionando. Como trabalhar um reflexo de um dia e direcionar o dia seguinte para, vou pegar mais leve, não vou dar tanta bola, não vou me estressar muito porque não vale a pena, eu vou falar com aquela pessoa para a gente resolver o problema olho no olho, pedir desculpa, briguei com a mulher, amanhã eu vou lá fazer as pazes com ela, tirar o orgulho que atrapalha. Que dica tu dá para quem hoje está nesse cenário, pô? Olha, vamos lá, olha quanta oportunidade que a gente tem no nosso dia para a gente pensar, avaliar e até planejar, né? Como é que vai ser? Ó, o que eu vou fazer para ter uma qualidade de saúde mental hoje? O que interfere de uma forma positiva na nossa saúde mental? Dormir bem, se alimentar bem, sabe? Básico, né? Fazer uma atividade física. Então, se eu tô chegando em casa hoje do trabalho, né? Como você exemplificou, como é que eu vou avaliar como é que foi meu dia? Poxa vida, eu dormi bem essa noite, tá? Não dormi. O que aconteceu? O que influenciou que eu não tive uma boa noite de sono? Então, eu vou ver na minha rotina o que está influenciando para eu não conseguir ter um dia bom. Porque se eu não acordei bem, não dormi bem, hoje provavelmente eu vou ter um dia mais cansativo. Isso vai dificultar com que eu lide com as minhas situações se eu não dormir bem. Hoje, tomei um café da manhã bom, o que eu comi? Né? Como é que eu me alimentei? Me alimentei de uma forma, assim, estou pensando em outra coisa, eu parei para de repente prestar atenção na minha alimentação, né? Será que eu estou fazendo direitinho alguma orientação de saúde, outras físicas, inclusive até da própria comida? Isso tudo influencia, sim, de uma forma positiva na nossa saúde mental, né? No meu trabalho, tive paciência para conversar, para trocar ideia com os meus colegas ou não. Hoje eu fiquei meio irritado, hoje eu fiquei meio ansioso, nervoso, ou de repente consegui me expressar, conseguir trabalhar ali de repente em equipe, em uma sociedade pequena ali no nosso trabalho. Então, fazer essa autoanálise, e é interessante fazer isso, às vezes, no caminho de casa, do trabalho para casa, né? A gente tem aquele momento ali de fazer aquela reciclagem, né? E avaliar. Se teve alguma situação que interferiu, planejar amanhã. Poxa, vou fazer diferente amanhã, vou tentar, sabe? Vou tentar corrigir, eu vou tentar me organizar, eu vou tentar otimizar o meu dia para ter ali as minhas funções, mas também para me cuidar, porque se a gente não se cuida, a gente não consegue também ter uma saúde mental de qualidade, né? E ali entra, estou fazendo atividade física, estou movimentando meu corpo, estou interagindo, estou socializando com a minha família, com os meus amigos, porque isso é dia a dia, né? Isso é num contexto diário, né? Então a gente faz aquele planejamento para o dia. E aí a gente tenta, deu certo hoje, ótimo, não deu, amanhã eu vou tentar fazer diferente, né? Então aí é que a gente vai cuidando da saúde mental. Essas são as dicas, né, gerais. É interessante que até o pessoal fala, se está nervoso, né? Tá meio o dia agitado, em casa, bravo e tal. Diz, então, vai lavar uma louça, né? Tu falasse o exercício físico, ou vai caminhar, vai dar uma caminhada, relaxa, sai um pouco de casa, né? Faz a quadra, né? Sai um pouco da rotina para tentar dar uma equilibrada, tentar focar em outras coisas, para até aliviar um pouco a mente. Isso é importante, às vezes, fazer. Até atividade física, né? Esporte sempre ajuda nessa sinergia para tentar aliviar um pouco o mental. Como é que tu direciona isso? A atividade esportiva é importante, a atividade física é primordial para uma boa saúde mental? Muito importante, né? Tanto fisiologicamente, então tem uma questão que a gente já sabe, já tem comprovação de que a atividade física com regularidade, e aí nesse caso, não tanto qual atividade, mas fazer movimentar o corpo, né? Nosso corpo precisa para ter saúde. Nós não fomos feitos para ficar parados e sentados o dia inteiro, né? Isso não interfere de uma forma negativa na nossa saúde geral e na nossa saúde mental também.
Então, ter essa rotina, essa regularidade de praticar alguma atividade física é interessante para a saúde física, mas também para a mental, porque vamos lá, você está aliviando um pouco o estresse também. Isso ajuda a aliviar aquela carga, a sobrecarga ali de um dia inteiro de trabalho, ou de manhã, de repente você faz isso de manhã, já te dá uma energia para você ter um dia mais tranquilo, né? É, e às vezes a questão assim, tá, sai de carro todo dia, vai para casa, de repente faz uma coisa diferente, vai andando, né? Quando e a gente tá fazendo atividade física, mas você tá olhando pessoas, você tá olhando caminhos novos, você tá pensando, refletindo na hora. É um exemplo simples, né? Mas com certeza, sabe, sem sombra de dúvida, a atividade física é muito importante para nossa saúde em todo e a saúde mental. Beleza, legal. Pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, então a nossa primeira transmissão, a live do ano, estamos abordando a questão de saúde mental dentro desse mês de Janeiro Branco, mesmo importante que trata sobre essa questão. Nós estamos com a médica psiquiatra, a doutora Mônia Bresolin, ela coordena a área de saúde mental aqui do Hospital Dona Helena. As pessoas que estão nos acompanhando ao vivo podem participar, podem fazer alguns comentários, fazer alguma pergunta, estão abertas as perguntas aí para nós encaminharmos para a doutora Amônia, e agradeço a presença das pessoas que estão participando aqui. Até uma colega que estava junto aí na live falou que o áudio estava um pouco baixinho, mas se puder falar um pouco mais perto, que agradeço, para todo mundo ouvir até os momentos. Te agradeço. Doutora Mônica, aproveitando, até te falasse um pouco sobre a questão de relaxar, ainda janeiro tem muita gente de férias também, muita gente voltando ao trabalho. Quem está de férias, para as duas situações, para quem está de férias, como conseguir relaxar nas férias? Muita gente está de férias e não consegue relaxar, fica pior, só começa a relaxar nos últimos dias, e quando vem já tem que voltar ao trabalho, e fala, pô, nem consigo curtir as férias. Então, aproveitar esse período de férias durante o verão, agora muita gente está ainda, para curtir mesmo, fazer um check-up mental de menos estresse e melhorar um pouco a saúde mental. E para quem está retornando ao trabalho, voltar diferente do que foi ano passado, né? Com mais leveza, talvez, com outros focos. E que análise que a senhora faz para esses dois casos? Acho que uma análise nessa questão seria assim, ó, qual que é a função de tirar férias, né? Qual que é a função de fazer essa pausa? Em várias situações da vida, mas ali falando da questão profissional, então férias a gente tira do trabalho, né? Não tira de outras rotinas, outras situações pessoais, mas a questão é a pausa, né? Nesse momento, a gente consegue se afastar um pouquinho daquela função do dia a dia, né? Vamos de novo focar no trabalho. E o que é importante? O que seria interessante resgatar nesse momento que você, teoricamente, tem mais tempo livre para resgatar situações que você gosta de fazer, por exemplo, hobbies. Muito importante para a saúde mental. Resgatar isso, né? Organizar a tua rotina, organizar até a tua rotina do dia a dia. Praticar situações que é conhecido como um promotor de saúde mental, imagina, leitura, né? Sair, conversar com amigos, socializar mais com a família. E aí, um outro aspecto. Se você está com dificuldade de fazer isso, talvez você não está entendendo que a função de tirar férias é importante. Esse descanso é importante, né? E se você tem dificuldade, talvez esteja acontecendo ali um processo mental teu que precisa assim de um olhar diferenciado. Então isso chama atenção. Pois eu não consigo parar, não consigo. Estou aqui, mas estou com a cabeça no trabalho, não consigo relaxar. Então, opa, será que aí não está acontecendo alguma coisa que precise ser olhada de uma forma, de repente, até um pouco mais profissional, né? Talvez é uma dificuldade mesmo que você está tendo e quando a gente tem essa pausa, esse descanso, a gente tem a oportunidade de enxergar isso melhor.
no dia a dia, na correria do trabalho, às vezes, né, com tanta função, tanta coisa que você tem para fazer, você não consegue prestar atenção, de repente, nessa dificuldade que você tem, né? E vai usando os seus recursos ali para dar conta, né? Mas ali aproveitar esse momento de férias para analisar, será que eu estou conseguindo desligar de tudo, ficar assim um pouco offline ali, né? Para me entrar pro meu eixo ali para tentar resgatar. Tô, legal, não tô. Pedir uma opinião ali, de repente, né, de um amigo, de um colega, de um profissional de saúde, para ver se de repente não consigo melhorar essa questão. E aí entra essa questão até do janeiro branco, porque a gente realmente tem, claro, pessoas que tiram férias em várias épocas do ano, né? Mas seria essa situação, sabe? Aproveitar isso para ver se eu tenho dificuldade ou não. E se tiver facilidade, aproveitar mesmo, descansar. É extremamente importante fazer isso no período de férias e fazer isso todos os dias. Aprender como se faz e levar isso para o teu cotidiano, para a tua rotina. É aquele momento de pausa, de descanso no teu dia a dia, sabe? Aquele momento de se cuidar, então levar isso para frente. Para que a coisa não comece a acumular e de repente se veja numa situação de sobrecarga, como acontece muito, a gente vê muito isso no mês de dezembro, nosso vizinho aqui do lado, né? No mês de janeiro, como é que a gente estava ali em dezembro? De repente, dá para lembrar, gente, ó, as pessoas correndo, de repente um pouco estressadas, sobrecarregadas, com um acúmulo do ano todo, né, de sobrecarga. Então, como é que posso evitar que meu dezembro ali do ano que vem, desse ano de 2025, não seja tão pesado? Então, a gente pega essas mini fériasinhas e a gente coloca no dia a dia, né, para tentar equilibrar isso ao longo do tempo, né? E até, doutora, para quem está voltando a voltar ao trabalho, tem, né, procurar ver situações que podem melhorar dentro do cotidiano. E uma observação também é, às vezes, o ato de mudar rotinas, né? Como é que tu avalia isso, a importância de mudar? Porque a rotina, a gente tem a rotina diária do trabalho, né? A gente sabe que tem um horário fixo, a gente já sabe o ambiente onde a gente trabalha, as mesmas pessoas, o cotidiano do trabalho, às vezes o cotidiano do trânsito, o cotidiano da casa, mas colocar dentro desses cotidianos, dessas rotinas, algo diferenciado, uma mudança de rotina que pode te dar um outro olhar, pode te dar uma outra visão do dia mesmo, né? Um outro aprendizado, conhece outra pessoa, conhece, né? Qual a importância disso, né? Como colocar em prática essa mudança de rotina, que seja simples, mas ela tem algo importante. Como é que ela impacta também na saúde mental? É bem importante. Eu acho que assim, talvez evitar na tua rotina você sobreponha muitas atividades. E isso às vezes a gente faz sem perceber, né? Então eu tô acordando, eu já tô. Como é que seria um bom começo? Avaliar como é que é a tua rotina. Vale, inclusive, fazer aquele cronograma ali que a gente faz na escrita. Colocar ali, ó, acordo tal hora, trabalho tantas horas, quantas horas eu tenho ali para me alimentar, quantas horas. Então, você visualizando a tua rotina de uma forma objetiva, você consegue identificar, de repente, situações que, poxa vida, eu estou sobrepondo situações, né? Eu tô comendo e eu tô pensando no trabalho, eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Então, assim, ó, uma avaliação objetiva seria o primeiro passo, né? Depois tentar organizar. Será que eu consigo fazer tudo no mesmo dia? Será que eu não tenho que pedir ajuda para certas situações? Então, tentar organizar. Se você não conseguir para muito tempo, faça isso para a semana. E aí, veja se você tem um espaço ali no teu dia, na tua rotina, se você tem espaço ali para fazer atividade física, se não, você remaneja as situações, se você tem espaço para ter uma boa noite de sono, né? Porque às vezes a gente não tem tempo nem de dormir. Então a gente não pode falar de saúde mental sem ter. Então a gente vai organizando a nossa rotina para que ela fique protetora para a nossa saúde mental. Um fator estressor para que lá na frente isso se acumule e isso gere até uma situação mais
né, mais grave, assim, sabe? Que a gente tem que ficar resgatando e organizando depois de uma forma mais urgente, digamos assim, né? Tá certo, é um pequeno detalhe que pode fazer uma diferença no cotidiano, né? Às vezes até mudar a rua que a gente vai, caminha, né? Vai para o trabalho, vai para o restaurante, muda o trajeto, né? Mas o trajeto pode ser um pouco mais longo, mas muda para encontrar cenas diferentes, mudar o restaurante que a gente vai. Então, criar essas mudanças, eu acho que podem ajudar de alguma forma a deixar o dia um pouco diferente. Eu gostaria que falasse um pouco, doutora Mônia, sobre a questão da autoobservação, assim, olhar para si também e fazer esse diagnóstico de como é que está teus humores, está a tua saúde mental agora, as pessoas que estão, essas 10 pessoas que estão nos ouvindo, assistindo agora, essas pessoas que vão nos ouvir depois, assistir, pode estar com algum pensamento, algum estresse, alguma coisa. Essa observação, por que eu estou assim? Qual a importância dessa autoanálise? Né? E que dica tu tem para aliviar? Muita gente escreve o sentimento, muita gente conversa. Que orientações tu dá para, junto com essa autoanálise, ter um canal de extravamento, de extravasar essa tensão e deixar tu um pouco mais leve, com a saúde mental um pouco mais equilibrada? Eu acho que assim, nessa situação, a gente precisa dar um espaço ali no nosso dia, né, para prestar atenção só em como a nossa mente funciona, né? E aí, nessa situação, um espaço de assim, uns 5 minutos no teu dia, né? Para e observe, né? Será que eu tô com um pensamento muito acelerado? Será que eu tô com um sentimento, vamos pensar assim, muito triste e eu não consigo ver um motivo, de repente, para isso? Será que eu tô muito bravo? Então, assim, eu acho que você parar 1 minuto, respirar e começar a observar, né? Como é que é o padrão ali da tua cabeça, como é que tá funcionando isso já é um começo, tá? Se você observar, poxa, sempre uma certa, eu tô irritado, sabe? Eu tô, tá vendo que tem algumas emoções ali que estão recorrentes, que estão prevalentes, e às vezes estão contaminando, inclusive, o nosso ambiente, porque a gente expande essa situação. Então, as pessoas, às vezes, que convivem com a gente também podem, né, alertar e dizer, poxa vida, mas você tá frequentemente irritado ou frequentemente triste. Então, assim, essa autoavaliação e escutar, né, as pessoas que convivem. Ou o contrário, tá alegre, tá bem disposto, e isso acaba refletindo também nas pessoas que convivem com a gente. Então, tem esses feedbacks. Então, eu acho que uma forma de fazer isso é observar, sabe? Se observar, é escutar o que as pessoas de repente falam e por que não, de repente, pedir ajuda, né? De repente tá difícil ali para você conseguir ver, tá vendo só de repente as consequências desse teu estado, né? E não consegue avaliar direito. Então, trocar uma ideia, conversar, tirar dúvidas com um profissional de saúde de repente, né? Para ele te ajudar a fazer isso, sabe? Legal, né? Essas dicas, porque são importantes é importante essa autoobservação, né? Tu saber a saúde mental tu mesmo falasse, né? Que cuidado físico é tão igual a cuidar da mente. E cuidar da mente é fazer essa análise, fazer essa observação dos teus sentimentos, né? Por que está pensando desse jeito, né? Às vezes o pensamento acelerado, muito importante essas dicas e pode ajudar de alguma forma as pessoas que estão nessa situação. Agradeço muito as pessoas que estão participando dessa live falando sobre Janeiro Branco, saúde mental. Nós estamos com a doutora Mônia Bresolin, é psicóloga e também é psiquiatra e coordena a área da saúde mental aqui no Hospital Dona Helena. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse serviço de saúde mental que o próprio Dona Helena oferece às pessoas, né? É uma estrutura bem organizada, com alta referência na área de saúde mental. Como é que as pessoas podem participar
desse atendimento, né? Que orientação tu dá, como é que é feita essa estrutura, para quem está em casa e gostaria de saber um pouco mais sobre esse trabalho, pode explicar um pouco mais sobre esse serviço prestado pela Dona Helena na área da saúde mental, por gentileza. Bom, a gente conversou até agora sobre saúde mental, mas existe também a questão dos transtornos mentais, né? Só para definir o transtorno mental é quando essas situações todas que a gente conversou até agora, de certa forma, se repetem e vão atrapalhando, vão influenciando de uma forma negativa no nosso bem-estar. Às vezes até na nossa saúde e às vezes até na nossa saúde física, tá? Tem situações que a gente avalia e se autoavalia e o profissional de saúde, né, entende que de repente tem uma necessidade de uma intensificação no tratamento para acelerar a melhora do transtorno mental, seja ele qual for, depressão, ansiedades, transtornos mais complexos. Mas a unidade de saúde mental aqui do hospital, ela foi pensada e ela está inserida no contexto de dentro do hospital geral, justamente para que tenha essa integração, né, do cuidado da saúde física. Então, a pessoa vem, faz o tratamento, de repente, por uma situação clínica, mas também com atenção para pacientes que têm uma doença, que têm uma situação que precisa de uma intensificação de cuidado na questão mental também. Então, nós temos a unidade dentro do hospital e ela acontece como uma otimização do tratamento. Se, por exemplo, em algum momento, em alguma consulta com qualquer profissional de saúde do hospital, for identificado que aquela pessoa tenha um sofrimento grande, né? Que necessite de cuidados intensivos da equipe, nós encaminhamos para essa unidade porque ali a gente tem oportunidade de fazer intervenção multidisciplinar. Não é só uma questão de tratamento médico com medicação, nós temos uma equipe bem dedicada, bem especializada para fazer com que aquela situação de vida da pessoa se resolva, né? Então, acelerar a melhora dela para voltar na sociedade e continuar com os seus tratamentos, o caminho ali para fazer o tratamento de saúde que for. Então, a unidade ali do hospital, aqui do hospital, ela funciona dessa forma, sabe? Nós temos como fazer o encaminhamento em qualquer setor do hospital pode encaminhar, temos o setor de urgência, às vezes precisa de uma situação que não possa esperar, ou um familiar que identifique uma situação num paciente e pode é a nossa porta de entrada, né, no setor de emergência, e os profissionais estão bem capacitados, bem treinados para fazer essa condução para a gente continuar o tratamento dentro da unidade de saúde mental, né? Quantos profissionais integram esse corpo clínico aí da área da saúde mental? Profissionais médicos, psiquiatras, nós temos 6, né? E nas suas todas as formas de atuação, porque tem a psiquiatria geral e nós temos a psiquiatria com atuações mais especializadas. Então, temos o psiquiatra da infância, adolescência, para ter esse olhar, né? Temos o psiquiatra forense, tem a psiquiatria geriátrica, no caso que eu cuido, né? Tem a psicoterapia, então, dentro da psiquiatria. Então, nós temos uma equipe bem completa e a gente compartilha, né? A gente compartilha o cuidado daquele paciente de uma forma bem integrada, nós da psiquiatria e também médicos de outras especialidades, né? Justamente para tentar otimizar essa avaliação, de repente fazer uma investigação mais aprofundada do que está acontecendo com aquela pessoa e estabilizar, né? O quanto antes para essa pessoa ficar bem e voltar ali para a vida normal do dia a dia.
Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o final da live, né? Já temos 40 minutos de conversa. Agradeço mais uma vez a presença de todos aí conosco. E para encerrar, doutora Amônia, eu queria deixasse alguma dica, até falando muito da importância de, falasse muito da autoobservação, falou muito de termos buscar um equilíbrio nessa vida, né, com todas as dificuldades, mas também atenção ao momento presente, né, no que vivemos o agora, né. Você falasse um pouco desse contexto, né, que dica que dá para todo mundo ter ajudar um pouco a melhorar essa nossa saúde mental, deixá-la mais equilibrada, com mais disposição, tudo reflete no relacionamento, no trabalho, no dia a dia com os amigos, né? E a tua autoestima também fica mais valorizada, para ter mais ânimo para desafios da vida que são constantes. Eu acho que essa palavra é importante, sabe? Equilíbrio. Tentar buscar esse equilíbrio, sabe? Às vezes a gente consegue de uma forma mais fácil, tem dias que a gente não tem tanta facilidade de fazer, então essa questão de equilibrar e aí ter consciência, né? Olhar a importância, parar, pensar, analisar, mudar, experimentar situações novas, de repente achar o que serve pra gente, né? Porque às vezes o que serve para mim não serve para você. Então tentar conhecer que situações que te faz bem, que te proporcionam bem-estar e repetir isso, né? E às vezes a gente tem que experimentar, e a gente tem que arriscar, e a gente tem que mudar o padrão, né? E tentar equilibrar, né? Então, essa questão do equilíbrio, eu acho que seria uma boa mensagem, assim, para a gente fixar, pensar nisso, sabe? Equilibrar para ver se a gente, né? Tá certo. Então, a palavra do dia hoje é equilíbrio de todo dia, né? De certa forma. E que não é fácil, né? Manter o equilíbrio, mas é importante para termos um comportamento um pouco mais sereno e as coisas fluírem melhor. Então, quero agradecer a sua presença, doutora Amônia Brisolini, por estar conosco aqui nessa primeira live de 2025, falando sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Agradeço as pessoas que estiveram conosco, muito obrigado, uma boa noite. E para quem quiser depois saber mais sobre esse trabalho, acesse as redes sociais do Hospital Dona Helena, o próprio site tem informações sobre esse programa de saúde mental, os serviços oferecidos. Essa live nós vamos deixar gravado no Instagram do Hospital Dona Helena. Quem quiser rever a gravação, fique à vontade, compartilhe com os amigos. Siga a rede social do Hospital Dona Helena, acompanhe a gente no nosso trabalho. Estamos sempre com informações falando dos serviços, as dicas, né, todos os profissionais. E é importante ter esse contato com o público, saber dessa importância desse hospital de 108 anos, de grande excelência na saúde aqui para Joinville e para Santa Catarina. Doutora Amônia, muito obrigado pela tua gentileza, agradeço mais uma vez a presença de todos que nos acompanharam ao vivo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos. Hospital Dona Helena, há 108 anos, cuidando de você.